Salve, salve, rapaziada, você aqui mais uma vez, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, rapaziada, é mais um episódio aqui de como jogar o modo ranqueado do Smash Legends, tá? Estamos aqui, se eu não me engano, no episódio 5, tá? E nesse episódio aqui a gente vai falar sobre as composições, como você criar uma boa composição no Smash Legends para você se sair bem com a sua equipe e aí conseguir a grande maioria das partidas, beleza? Então, rapaziada, espero que vocês tenham chegado até aqui, mas tenham visto também os outros vídeos, né, dessa nossa playlist. Vou estar deixando aí no card, é só vir aqui também no canal que tem ali a playlist, né? Como jogar ranqueado, né? Tutorial da ranqueada do Smash Legends, beleza? Então vamos lá, rapaziada. Antes de iniciar, existem lendas que elas que eu considero lendas como lendas universais, tá? O que são essas lendas universais? São lendas que vai sim encaixar em qualquer ocasião. São lendas que vai ser boa em qualquer composição praticamente, tá? Então, lendas que desempenham esse papel de serem universais são lendas muito fortes, mas também são lendas muitas vezes escolhidas rapidamente, tá? Então, dependendo aí da sua escolha, da escolha do seu time, é bom vocês entrarem nas partidas, né, já com a ordem escolhida. Como assim, Zé Bedega? Basicamente, quando você vai criar um grupo, vamos lá, cria aqui um grupo do domínio. Quando você criar uma sala, olha só, a primeira pessoa que está aqui, a primeira pessoa que você chama, na verdade, rapaziada, eu vou deixar isso daqui na tela, tá? Porque eu já não me recordo muito, porque faz tempo que eu não jogo ranqueada, tá? Mas, se eu não me engano, é o seguinte, a primeira pessoa que você chama é a pessoa que vai ser escolhida segundo, tá? Por exemplo, o dono da sala, você que criou a sala, você vai escolher primeiro, certo? A segunda pessoa que vai chegar aqui no seu grupo, ela vai ser escolhida segundo. E no final, né, a terceira vai ser escolhida terceiro. O que isso quer dizer? Quer dizer que na ordem dos piques ali, quando você estiver jogando, por exemplo, se você for o primeiro, você vai ficar aqui no cantinho, né? Você vai escolher primeiro. Se você for o segundo, vai ficar aqui. E por fim, o terceiro vai ficar aqui. Então, diante disso, vocês escolham lá as suas lendas de maneira pré-definida, tá? Por ordem de escolha mesmo, tá? Então essas lendas universais, como por exemplo a Alice, como por exemplo a própria Cindy, essas lendas universais, elas tendem a ser escolhidas muito rápido, tá? Tanto pelo seu time, caso você esteja jogando solo, quanto pelo time adversário também, tá? Então essas lendas são muito requisitadas para fazer combinações e controle de domínio com muito fácil, tá? Então... Primeira dica que eu dou é essa, já crie a sua equipe se você estiver jogando trio, se você estiver jogando solo, né, isso aqui praticamente não vai importar tanto, mas caso você esteja jogando trio, né, a PTzinha aí fechada, já vão iniciar a partida por ordem de escolha, tá? Então, se a lenda que você vai estar utilizando para jogar ali naquela ranqueada for uma lenda que é muito requisitada, é uma lenda que é muito escolhida, já coloca aí como a primeira escolha, beleza? Então é isso, rapaziada. Agora vamos aqui para a parte das lendas em si. Como havia mencionado, né, existem lendas aí que elas tendem a ter um fator crucial, que é um fator que eu considero universal, tá? Então, geralmente, essas lendas, ela tendem a ser um pouco mais tanque, tá? Mas não se limita apenas a tanques também. Vou dar aqui alguns exemplos, tá? Como, por exemplo, como eu já havia mencionado, Cindy, ela é uma personagem universal porque ela tem um bom dano, ela tem um bom combo, ela tem um bom controle de domínio, a sua ultimate em área, facilitando com que ela segure e tire também os oponentes do domínio. Então, é uma lenda simplesmente insana, tá? A segunda lenda aqui também, da classe Guardião, é a Timo, rapaziada, como a Cindy, ela tem todas essas funções, ela tem um bom dano, ela tem uma boa ultimate que tira todo mundo facilmente, que segura muito o domínio, ela tem bastante vida, tá? E aí dependendo da sua build, você consegue até causar um pouco mais de dano, você consegue até recuperar mais, ter mais resistência ali durante as partidas, tá? Também uma outra lenda que eu considero universal, que é o Draco, que assim, ele também funciona da mesma forma, ele tem um ótimo dano aqui, principalmente se você utiliza essa habilidade aqui, ó, que quanto mais dano ele recebe, mais dano ele consegue causar nos seus ataques, tá? E também ele tem a ultimate dele, o principal fator com que eu considero aqui o Draco uma lenda universal é pela sua ultimate. Não querendo dizer que a sua habilidade, que o seu combo de ataque básico não seja útil, tá? É útil sim. Porém, a sua ultimate é extremamente quebrada. Porque o Draco é o único personagem aqui, se eu não me engano é o único, tá? Que você consegue lutar diversas vezes seguidas. Como assim, Zé Bedega? Eu vou aqui para um modo de prática para mostrar para vocês na prática mesmo, tá? Então, se eu tiver aqui a minha ultimate, o que é que acontece? Se eu acertar um adversário,
certo? Eu vou ganhar aqui uma certa quantidade, olha só, ganhei aqui praticamente metade da recarga, certo? Se eu acertar aqui 2 adversários, olha só, ao mesmo tempo, olha só o que acontece. Eu quase já tenho ultimate novamente, tá? Então só basta dar um ataque básico e eu já tenho um ultimate novamente. Agora, se eu acertar 3 adversários ao mesmo tempo, como você já sabe, né? Se um a gente pega metade, atingindo 2 lendas, a gente já pega ali meio que quase a ultimate completa. Se a gente utiliza a ultimate nos 3, a gente já recarrega. E o que isso quer dizer? Quer dizer basicamente que você utilizando a ult em 3 adversários ao mesmo tempo, você recarrega a sua ultimate, facilitando com que você use novamente a ultimate para poder tancar, para poder segurar o domínio, para poder recuperar o domínio. Então ele é simplesmente insano com essa ultimate, que eu considero também ele praticamente muito forte, uma lenda universal por conta disso, tá? Então, você tem que utilizar, obviamente, né, o talento supremo dele, que mais uma diversão. Se atingir uma lenda adversária com o golpe final do supremo, restaura 25% do medidor de carga, ou seja, se atingindo 3 ali, você já recupera a carga completa da sua ultimate. Mas é BDH, se só recupera 25, como é que em um dano você conseguiu recuperar metade? Basicamente é o seguinte, rapaziada, se a gente deixar novamente sem o talento do supremo, tá? Vou explicar isso aqui para ficar claro. Se a gente utiliza a ultimate dele, olha só o que vai acontecer. Só recarregou um quarto, certo? Só recarregou um quarto. Então se a gente utilizar a ultimate dele em 2, ele vai carregar metade. Eu acabei errando aqui, vamos lá. Se a gente utilizar a ultimate dele em 2, você vai carregar praticamente a metade. E se a gente utilizar em 3, será que vai aparecer esse do meio? Não, do meio é isso aqui, né? Vamos lá. Se a gente acertar em 3, vamos confirmar aqui. Olha só, a gente acertando em 3, ele vai recuperar ali ó, um pouco mais da metade, tá? Então, o fator de você utilizar esta habilidade aqui é crucial para você utilizar diversas ultimates ao mesmo tempo, tá bom? Então também temos aqui a Maia, rapaziada, porque a Maia ela tem um bom controle ali de grupo, porque ela consegue stunar com muita facilidade através das suas skills. E a ultimate dela também tem essa função de tirar, de recuperar, de proteger, de segurar mais tempo ali o domínio, tá? Então essas lendas aqui são as lendas universais. Ah, Zebedeg, mas e o Kaiser? Eu não considero o Kaiser uma lenda universal, rapaziada, porque ele é muito dependente da sua ultimate, tá? E dito isso, ele não vai ser muito útil contra atiradores, tá? Já essas outras lendas aqui, ó, o Cindy, a Cindy, no caso, né, ela consegue chegar nos atiradores através da sua skill aérea, né? Consegue atingir o atirador, consegue chegar com muita facilidade. O próprio Draco também ele consegue chegar nos atiradores com muita facilidade, ativando aqui a sua habilidade, né, terrestre, né, carregado, que ele fica com super armadura e consegue chegar nos atiradores. Você também pode utilizar aqui a própria Timo, né? Ela também tem essa função que é um pouco mais complicada do que as outras lentes que eu acabei de mencionar, mas ela também tem essa função de chegar de maneira fácil ali nos atiradores com a sua skill aérea, né? Então você desvia um pouco e aí você consegue atingir o adversário com a sua skill aérea, chegando também até que uma forma um pouco mais fácil do que o próprio Kaiser, tá? Porque o Kaiser é muito pesado, né? Ele não tem muita velocidade de movimento, então ele acaba sendo prejudicado por isso. Até a própria Mai, ela tem essa função, já que tem habilidades que facilitam com que ela pegue uma velocidade de movimento muito alta, olha só, olha a velocidade dela. Ela consegue chegar aqui, ó, quando ela ativa a habilidade, ela ganha super armadura, e o que isso quer dizer? Quer dizer que ela fica imune ali a praticamente todo o dano, tá? Não fica imune a dano, tá? Ela vai receber o dano, só que ela continua com o ataque dela, tá? E aí ela stunando, ela consegue atacar, consegue segurar o domínio, e aí como eu falei, né, a ultimate dela tem um fator crucial para segurar o domínio também, tá? Então, o Kaiser, ele não tem tanto essa função de chegar nos atiradores, tá? E aí, se você não consegue chegar nos atiradores, a única função que você consegue chegar é através da skill aérea. Mas se você errar a skill, você vai ficar muito vulnerável a ataques de todo o time adversário, tá? E aqui, como eu havia mencionado, tá? Por que eu falei disso tudo aqui, que o Kaiser não é uma lenda universal, apesar de ser uma lenda muito forte? Que é o seguinte, essas lendas que eu acabei de mencionar, Cindy, Timo, Maia, até o próprio Draco ali, ele consegue, até o Don Quixote, tá? Ele consegue chegar num atirador muito fácil, mas essas lendas, Cindy, Draco e a Maia, são cruciais, tá? Para poder chegar em atiradores. Mas, Ebedega, você falou lá no início, a função das classes, você falou que guardião é para ele ficar no domínio, segurar o domínio, e não para ele atacar, não para ele eliminar os atiradores, de fato. Só que você tem que prestar atenção que muitas das vezes você não vai estar com o seu time ali tudo agrupadinho.
muitas das vezes o assassino do seu time não vai estar conseguindo focar o atirador. O atirador vai ficar muito livre. E aí você desempenhando um bom papel aqui com essas lendas, você vai conseguir atrapalhar o atirador. Porque ele vai estar atacando ali, por exemplo, o assassino do seu time. E aí você consegue punir ele com os seus ataques, tá? A Cindy é excelente para isso, tá? Se você quiser uma lenda excelente aqui, é a Cindy, tá? Tem um bom dano, como eu já falei, a boa ultimate, consegue chegar nos atiradores, tá? Então, eu considero essas lendas aqui como universais da classe Guardião, tá? Aqui da classe Corpo a Corpo, eu consideraria aqui a lenda universal, unicamente a Molly e a Rapunzel, tá? A Molly porque ela consegue carregar sua ultimate muito rápido e ela também tem um ultimate ali com um contra-ataque que consegue causar muito dano, consegue reverter uma partida praticamente perdida só pelo fato de você jogar bem de Molly e aí conseguir utilizar boas ultimates, tá? A Rapunzel também dessa mesma forma que a própria Molly, ela consegue ter um desempenho muito alto com seu stun da habilidade e também a sua ultimate em área, que consegue atacar todo mundo ao mesmo tempo e consegue tirar, recuperar, segurar o domínio com muita facilidade também, tá? Não vou entrar muito nos aspectos aqui da habilidade de cada lenda, mas você pode estar testando aí essas lendas, tá bom? Agora da classe Destruidores em área, consideraria aqui uma lenda universal, que é o próprio Victor. Ele tem muito dano, ele tem muito escape, você não é tão fácil de você conseguir chegar nele. Ele tem um dano em área, tem um dano muito alto, e ele também consegue dar um certo de um buff ali pro seu time, então ele pode agir até que meio que um suporte ali também para o seu time, tá? Então, o Victor é uma das lendas que eu considero aqui universal da classe Destruidor em área, tá? A Oi você também pode. Eu poderia até caracterizar ela como uma lenda universal, só que ela é muito punida contra atiradores, tá? Então não consideraria isso. E também ela não é fácil, assim como o próprio caso, não é fácil de você chegar nos atiradores ou até mesmo escapar dos atiradores. Já o Victor, ele consegue ter essa função de chegar em atiradores, ele tem essa função de escapar de assassinos também, tá? Mas a Oi, ela fica muito suscetível a ataques, tá? Então por isso que dessa classe aqui eu só consideraria uma lenda universal, o destruidor em área aqui, apenas o Victor, tá? Agora vamos aqui para a classe atiradores. Aqui na classe atiradores, o que eu consideraria uma lenda universal seria basicamente aqui o Cordelia, que ele tem um ótimo dano, tá? Ele consegue escapar com a sua ultimate também. Eu consideraria também o Robin, tá? Essas duas lendas aqui, ela tem dois fatores interessantes, além do seu dano extremamente explosivo, tá? Mas o Robin, ele consegue punir de forma ataque aéreo, né? Então, por mais que você não consiga fazer um combo aéreo, você consegue atacar, prejudicar, cancelar combos ali do time adversário com muita facilidade, tá? Sem contar a sua ultimate também, que é meio que um escape, né? Caso alguém venha te atacar, você utiliza a ultimate, pune o adversário com muito dano e aí consegue escapar dos ataques do adversário, tá? Então, aqui dessas classes, eu consideraria apenas o Cordélio e o Hobby como lendas universais da classe atirador, tá bom? Agora vamos aqui para a classe assassino. Na classe assassino eu consideraria aqui pouquíssimas lendas, tá? Na verdade, algumas lendas, na verdade, são muitas lendas aqui, tá? O Neve, crucial aqui, tá? É uma lenda que eu consideraria universal, que você consegue ter um ótimo fator de dano, você consegue ter a sua ultimate para escapar, para segurar o domínio. Então, uma ótima lenda universal. O Ali também dessa mesma forma tem um ótimo dano, consegue punir muitos aliados, consegue atacar de longe, tá? Assim como o Neve, com a sua habilidade, você meio que ataca de longe, tá? E também, rapaziada, a Uchi, tá? Essas três lendas aqui são as lendas que eu considero aqui de forma universal para você pegar sem medo, obviamente, tá? Não vai pegar essas lendas e já ir direto na ranqueada, vai testar um pouco, aprende como é que funciona a mecânica ali, aprende as habilidades, aprende os combos dessa lenda, tá? Porque de nada adianta eu te falar aqui que uma lenda é muito boa, uma lenda é muito forte, você não saber jogar com ela, tá? Não saber o micro ali da lenda, beleza? E assim, como as outras lendas, tá? O grande fator aqui da Usha é que ela consegue ter ultimate resetada através da sua skill. Deixa eu ver qual skill que é. Olha só, ao eliminar uma lenda adversária com o golpe final do Supremo, reinicia a duração e pode usar o golpe final novamente. Aumenta o dano do golpe final em 10%, ou seja, além de aumentar o dano da sua ultimate, você também consegue utilizar novamente essa ultimate, tá? Utilizando essa habilidade aqui, transbordamento, beleza? Então eu consideraria ela muito forte através disso. Só que é aquela coisa, né? Não adianta nada você utilizar esse item e você não conseguir eliminar o adversário com o Supremo. Porque aí basicamente você só vai adquirir o buff aqui de 10% de dano na Suprema, tá? Então
não vai ser tão útil assim quanto você eliminar de fato o oponente na Suprema. Ah, Zé Bedega, como que vou eliminar na Suprema? Basicamente é você ver a quantidade de dano que você vai causar no oponente. Vamos supor aqui, eu vou combar aqui de forma aleatória. Ixi, acabei errando aqui. Tem que ativar a Ultimate primeiro, ok. Ultimate ativada. Ok, olha só. Causamos aqui, ó, 4.138 de dano. Então, se você sabe que o combo dela causa tudo isso de dano, na próxima vez que você for atacar o oponente, você tem que saber que ela causa tudo isso de dano. Lembrando que eu estou utilizando aqui o coletor de spoiler, então cada vez que a gente elimina uma lenda adversária, a gente aumenta o dano de todos os ataques, então por isso que a gente está subindo ali o nível, né, de dano que a gente está causando na lenda, tá? Mas, de forma bem resumida, é isso mesmo, você identificar quanto de dano o seu combo completo vai causar. Ah, Zé Bedega, mas não tem um tempo de utilizar o combo completo, somente a Ultimate. Então, você vai vendo aí quanto de dano sua Ultimate vai causar, entendeu? E aí é basicamente isso mesmo, você entender o micro ali da lenda. Então, vamos supor que vou utilizar apenas a lenda aqui, a Ultimate, ó, causou 1038. Se eu utilizar essa Ultimate de forma aérea, 1034, mesma coisa, né? Se eu utilizar com ataque básico, então, tudo isso você vai identificando, né? Então, no caso aqui, se eu utilizar com ataque básico, olha só, 2 ataques básicos já causam ali 3.200, sabe? Então é isso, você entender o micro do personagem, tá? Então, basicamente é isso das classes aqui, assassinos. Essas são as lendas que eu considero universais. E agora, da parte estrategista aqui, são... Deixa eu conferir aqui, são apenas 2 lendas que eu considero universais, tá? Que é a Alice, que ela tem um ótimo fator de dano, tá? Ela não tem um dano tão alto assim, mas ela tem um controle absurdo que somente essa lenda aqui tem. Ela tem um controle na habilidade, né? Controle que eu digo é stun, tá, rapaziada? Então ela tem stun na habilidade, ela tem stun na ultimate e ela tem até stun quando ela é eliminada se você utilizar esta habilidade aqui, saia da frente. Que após ser eliminado, você planta 3 minas no lugar onde ela foi eliminada. E aí cada mina causando aí 300 de dano, tá bom? Uma outra lenda que eu considero universal aqui da classe estrategista é a Briar, porque basicamente a Briar faz com que os oponentes joguem a favor do seu time. Como assim, Zé Bedega? Quando você utiliza a ultimate da Briar, os oponentes eles podem se atacar, ou seja, tem aquele fator de fogo amigo, tá? Então quando você infecta esses adversários aí com a marca do pesadelo, você consegue fazer com que os oponentes, eles mesmos se ataquem. Por exemplo, se tiver oponentes que tem dano em área, como por exemplo a ultimate do Ravi, a ultimate da Aoi, a ultimate ali da Cindy, do Drago, todas essas lendas que tem ultimate em área, tem um ótimo fator de ajuda para o seu time se você conseguir infectar ou essa lenda que tem dano em área, ou até mesmo os outros membros de equipe, tá? Então, ele tem que jogar de maneira muito mais suave, muito mais safe para poder não atacar os próprios aliados, tá? Então a Briar, ela tem um ótimo fator nisso, principalmente contra, como eu já mencionei, lendas que tem um ataque ali em área, né? Um dano ali em área nas lendas, tá? Então essas duas aqui, a Briar e a Alice, eu considero aqui da classe estrategista, lendas universais, tá? E aqui agora da classe, cadê? Da classe Guardião a gente já falou, né? Então aqui acabou, tá? Então já acabamos aqui a parte da introdução aqui das lendas que eu considero universais. E o que é universais? São lendas que você pode pegar sem medo, tá? Mas agora que você já sabe quais são as melhores lendas aqui para você pegar sem medo, agora tá na hora de você saber as composições, tá? Então vou estar deixando essas composições no outro vídeo, porque senão isso aqui vai ficar muito longo, tá? Então no próximo vídeo a gente vai estar falando sobre as composições dessas lendas, como que você vai fazer composições ali de acordo com as escolhas do seu time e do time adversário. Beleza? Então é isso, rapaziada. Se você curtiu, já deixa seu like aqui nesse vídeo para me ajudar. Se inscreve no canal e vejo você no próximo vídeo.